Oi, gente, Samuel Straioto e eu, Rubens Salomão, chegamos para a edição 262 do Pode Falar, do 162ª. Oi, Samuel Straioto, tudo bem? Fala, Rubens Salomão, tudo beleza? Firme e forte, mais uma semana aqui, semana em que a gente vai mais uma vez tratar sobre eleições, né? O ano quente. É isso mesmo. Na última edição, para você que já nos acompanhou, tratamos do cenário eleitoral e agora, Rubens, avançamos em questões tratando das regras. Quais regras estarão no jogo em 2024? Candidaturas laranja, também inteligência artificial, são vários assuntos, mas as regras para as eleições de 2024, as possíveis regras, são os temas desta edição do Pode Falar. E nesta edição nós recebemos as advogadas da área eleitoral, Thaís Moraes e Maíce Andrade. Maíce, muito obrigado pela sua presença aqui no Pode Falar. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Vamos aqui trocar ideias sobre o que está sendo discutido para as eleições de 2024. Thaís, bem-vinda, muito obrigado pela presença. Obrigada, sempre motivo de muita alegria esse tema, né, mas é isso, é início de ano par, é início de ano com muito trabalho, com muitos temas a serem debatidos e aí o esforço, né, de nós, advogados e advogadas eleitoralistas, para colaborar com a eleição cada vez mais transparente no nosso país. É engraçado, né, o trabalho da Justiça Eleitoral, mas também, né, das advogadas e advogados eleitoralistas, porque alguém pode pensar, não, mas só trabalha de 2 em 2 anos, né? Só que não, vocês trabalham muito achando, também, né? fora dos anos eleitorais. E a quantidade de trabalho no ano eleitoral é um negócio absurdo. Então, tem muita coisa aí de trabalho, mas também para a gente tratar. Samuel, a gente está acompanhando um processo no Tribunal Superior Eleitoral, inclusive houve uma audiência pública realizada pela OAB Goiás, a Ordem dos Advogados do Brasil aqui no estado, tratando sobre resoluções, né? Tem minutas já, enfim, vários temas que o TSE considera abordar em resoluções em regras para as eleições desse ano, né? São várias questões que estarão e foram polêmicas. E aqui, né, a gente buscou, Rubens, a ajuda das especialistas conosco para a gente entender um pouco mais de temas que foram polêmicos em eleições do passado e que certamente estarão nos debates nas eleições municipais de 2024. E acho que um deles, certamente é um dos mais polêmicos, é em relação a questão de gênero, as candidaturas, principalmente candidaturas femininas, em que vários partidos costumeiramente não cumprem essa questão. E como que a gente pode analisar essa previsão naquilo que a Justiça Eleitoral já sinaliza por meio das minutas que, inclusive, estão disponíveis no site da Justiça Eleitoral? Mas como é que a gente pode visualizar essa discussão que agora me parece, pelo menos, está sendo apresentada para o eleitor, ou pelo menos uma tentativa de uma forma mais expressa, aquilo que já estava sendo entendido por meio aí dos julgamentos, né, com as jurisprudências já consolidadas? Então, Samuel, os tribunais regionais e o Tribunal Superior, eles já vinham sinalizando que o tema central dessas eleições de 2024, acredito eu, será a candidatura laranja. O que o tribunal fez com essas minutas? Ele soltou, a bem da verdade, ele trouxe um panorama onde ele traz o regramento específico, né? Até porque a gente tinha coisas esparsas na jurisprudência e tudo mais, por exemplo, votação zero ou candidatos na mesma família. Então, o reflexo disso vem nessa minuta. A gente traz um panorama mais geral, que você falou que vai tá expresso, né? Então, acredito que os partidos, principalmente nessas montagens de chapa, né, tem que ter bastante cuidado com o que está acontecendo agora, já com essa discussão, e o reflexo disso a gente teve já em 2023, onde tiveram municípios que teve que haver novas eleições para vereadores pela anulação de mais de 50% dos votos por causa da cassação de candidaturas, de chapas por candidaturas laranjas. E isso, tá, de certa forma, coloca na mesa não só o direito da mulher de participar da eleição, participar, eu digo, de uma forma digna, não só aquela questão que os partidos utilizam, utilitarista, para poder preencher vaga, o que acaba, de certa forma, contaminando ali o processo eleitoral. Mas também para
evitar que tantos problemas, Goiânia, por exemplo, né, foram tantos vereadores. Ô Rubens, eu perdi a conta, para ser bem sincero, em Goiânia, a quantidade assim, de vereadores que entraram e que saíram. Mas é esse o sentido de dar uma segurança jurídica e permitir também respeitar este espaço. E o que pode ser feito, né? O que o TSE pode fazer em relação a isso? Sim, e é um tema que ainda merece esse debate, essa atenção, porque a nossa legislação está posta no sentido de incentivar, trazer como política afirmativa a participação das mulheres, né, a questão da chamada cota de gênero, há muito tempo. E nós passamos por reiteradas situações, reiteradas eleições, em que sempre essa falta de afunilamento, digamos assim, da forma expressa, como você trouxe, dessas regras, deram permissões para que alguma situação ou outra ainda passasse. E com o passar do tempo, esses julgamentos foram ficando cada vez mais fechados, no sentido de fazer valer a letra da lei. E hoje, depois de tantas discussões, a gente tem realmente esse rumo de que esse ano, aquilo que já foi assustador para muitos, desde 2020 para cá, virá com muito mais peso. Para além dessas mudanças, a gente também pode destacar que, inclusive, na minuta proposta de reforma eleitoral ano passado, que não teve andamento, né, que não está vigente, teve, inclusive, propostas de anistia, teve propostas para que essa cota fosse diminuída. Então, assim, é um motivo de preocupação para os dirigentes partidários que não conseguem, da forma literal, de pegar o que está na lei e trazer mecanismos com que torne possível essas candidaturas femininas. E eu digo mais, ela não é só da participação, ela também é da divisão de recursos. Então, assim, uma coisa está totalmente vinculada na outra, porque isso também amarra os recursos partidários direcionados às candidaturas. O que dá para esperar do TSE, da atuação da Justiça Eleitoral, em relação a essas questões de cota de gênero e candidaturas laranja? Porque a regra já existia, né, mas... Tolerância zero. Tanto que os últimos julgamentos, a exemplo do que você trouxe de Goiânia, eles todos foram reformados no TSE, no Tribunal Superior, justamente porque não havia um paradigma 100% definido. Trazendo isso para as resoluções, a gente tem um panorama central completamente definido. Então, acredito que a tolerância zero é o tema central mesmo dessa discussão sobre candidaturas laranjas, cota gênero e tudo mais. E isso é fortalecer cada vez mais. A gente está aqui 2 mulheres advogadas falando, né? Então, isso muito, muito me agrada, muito me faz feliz. Trazer mulheres cada vez mais para a política. Mas nesse sentido, a gente pode evitar que os partidos, os dirigentes, eles se utilizem do jeitinho brasileiro para tentar ali não cumprir com a regra? Sim, e a prova já foi toda essa dança de cadeiras que a gente viveu aí nos últimos 3, quase 4 anos, né? Quem não cumpriu sofreu a penalidade. E é um ponto que eu acho importante a gente destacar já no início dessa conversa, é que essas resoluções, elas não trazem regras novas. Elas trazem uma interpretação mais enxuta daquilo que tem sido decidido de acordo com a legislação que é vigente, né? Existe toda uma legislação, claro, que permeia as eleições, né? O nosso Código Eleitoral, Lei dos Partidos, entre outras. E essas resoluções são praticamente interpretações da experimentação da lei, né? Vai acontecendo fatos de acordo com aquela lei e esses desdobramentos vêm para essas resoluções. Mas, agora, nesse tema específico, a gente tende a trazer para uma resolução e o que está fora daquilo que está previsto na resolução é a tolerância zero. Eu queria ouvir vocês sobre a instrumentalização jurídica, digamos assim, dessas candidaturas laranja. Aqui em Goiânia virou arma, né? O que eu quero dizer é isso, assim. E acho que vocês foram muito utilizadas, né? E utilizados. Não sei se vocês chegaram a atuar nessa questão da Câmara de Goiânia. Bom, fizeram assim com a cabeça porque atuaram. Enfim, os advogados eleitoralistas foram bastante acionados nesse sentido por chapas diferentes. Eu fiquei com a impressão de que, além das mulheres sendo utilizadas lá na campanha e terem candidaturas laranja, enfim, elas também acabaram sendo utilizadas depois, ao longo do processo, ao longo do mandato, porque elas já não foram candidatas e depois também viraram arma jurídica, doutor. Em 2020, a gente teve duas questões em relação a isso. Primeiro, que era praxe
todos os partidos, ou federações não existiam, mas todos os partidos, ingressarem contra outras chapas, enfim, tentando derrubar o outro. Mas era um tiro no escuro. A gente não tinha essa certeza e essa clareza que nós teremos agora com o que está disposto nessa minuta da resolução, que será apreciado pelo TSE já na próxima semana. Então, a gente não tinha esse panorama. Então, era bem um tiro no escuro. Alguns deram certo, reflexo disso nós vemos, né? E o outro é que as mulheres foram utilizadas ali para cumprir a cota gênero. Depois, elas foram um instrumento e tiveram que passar por diversas... Durante o julgamento dessas ações, enfim, por diversas pressões, né? Que as pessoas iam atrás delas para investigar se elas realmente... eram testemunhas importantes, fundamentais. Né? Exato. Então, assim, você tem a mulher nesse papel e há casos em que, quando houve a queda dessas chapas, desses partidos por cota gênero, acabou derrubando uma mulher que tinha sido eleita. Então, assim, a mulher está sendo utilizada durante o princípio, o meio e o fim do processo. Mas outros desdobramentos interessantes nisso é porque esse fator mulher trouxe também novidades na distribuição de recursos. Isso talvez foi o que mais... Porque além de cumprir ou não a cota, a utilização dos recursos destinados a candidaturas femininas também foi um tema central da eleição municipal de 2020, que a gente tem discutido muitas prestações de contas reprovadas por conta de repasse para chapas proporcionais, que não apoiaram majoritária, enfim. Sempre desse FEFEC. E outros dois desdobramentos extra-eleição, mas extremamente importantes hoje, que foi a criação do mecanismo da ouvidoria da mulher, exatamente para resguardar esse tipo de situação, né? A mulher que sofre violência aí no âmbito da eleição, sejam nós, advogados, sejam essas candidatas, qualquer mulher envolvida no pleito eleitoral, inclusive deixando destaque que a primeira ouvidoria da mulher do país foi aqui do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, se tornou exemplo, inclusive foi premiada por isso. E agora, praticamente, todos os tribunais estão seguindo a mesma linha. E também a tipificação da violência política de gênero. Né? Então, assim, tudo isso já culminou em instrumentos para resguardar exatamente essa tolerância zero. Diga, doutor, mas acho que você ia falar... Eu ia perguntar sobre isso. A violência política de gênero também é algo que demanda, né, entendimento para depois fiscalizar, enfim. Mas acho que faz parte... do combate ao machismo estrutural. Nesse caso, ele se mostrando, né? Ele se materializando na política. Né? Sim, né? A gente, trazendo um dado da realidade aqui, a gente bem sabe como é difícil a composição de chapas para vereadores, de candidatos, para você cumprir o número ali de 30%. Realmente é difícil encontrar mulheres, a gente está falando isso principalmente em interiores, né? Onde você tem um número de candidatáveis muito menor, né? E aí essa discussão ela já começa desde já, porque a gente tem no início de abril já a data limite para afiliação nos partidos. Então, isso vem permeando esse assédio nas mulheres, assédio a funcionárias públicas principalmente, porque elas têm a prerrogativa da desincompatibilização durante 3 meses para ser candidatas, então são extremamente assediadas e é uma violência porque ninguém está interessado nela como ente político, né? É um instrumento. É um número, né? É um instrumento. Rapidinho, Samuel, só para pegar a avaliação de vocês, isso não está sendo, pelo menos que eu tenha visto, alvo de debate lá de resoluções, enfim, no TSE, acho que não vai mudar essa regra, mas vocês acham que seria interessante, além da cota para candidaturas, 30% da chapa ser de mulheres, de gênero, na verdade, né? A lei nem fala que tem que ser de mulheres, mas como elas são a minoria política, normalmente são 30% de mulheres. Seria interessante ter uma cota nas cadeiras para o Legislativo? Vocês defendem essa ideia ou não? Eu defendo essa ideia. Inclusive, essa proposta andou bastante numa contraproposta à reforma eleitoral, né, que foi discutida no ano passado. Acho que é importante, porque os resultados que nós tivemos demonstraram que, apesar da legislação, ela não foi cumprida, o que culminou aí em N dança de cadeiras, principalmente aqui na nossa cidade. E as bancadas femininas continuam muito pequenas. Exatamente. E eu vou além. Acredito que tenha que haver uma maior participação feminina, obrigatoriamente, nos partidos, nas direções partidárias, em quem toma as decisões. Não adianta querer somente as mulheres
como coadjuvantes, como instrumentos, eu preciso delas para cumprir a cota, sendo que elas não estão participando do dia a dia do partido, das decisões, elas não estão sendo inseridas nesses debates. E as mulheres, elas têm que ocupar essas posições de liderança, para que o reflexo venha, e aí, consequentemente, nas candidaturas mais efetivas e, consequentemente, nas cadeiras com maior número de mulheres. É isso mesmo. E, em resumo, as mulheres não estão montando chapas e nem estão distribuindo dinheiro. Então, elas ficam, desde já, inviáveis. É uma condição de desigualdade. Exato. A gente pode pensar assim. E esse é um tema muito sensível. E outro tema muito sensível também, dentro da eleição, sensível, e aí pensando mais na proximidade com o eleitor, que é a propaganda eleitoral. O eleitor, geralmente, ele tem a ideia que já está ali no clima da eleição, quando propriamente tem a propaganda eleitoral correndo ali, principalmente propagandas no rádio, na televisão. Mas agora a internet, nas últimas eleições, já começou a ganhar um peso. E a gente percebe que nas minutas de resolução do Tribunal Superior Eleitoral também há uma preocupação nesse sentido, quanto à manipulação, principalmente utilizando a inteligência artificial. E, doutora Thaís, essa preocupação que a Justiça Eleitoral tem, até que ponto essa preocupação ela pode ser revertida em uma segurança para os candidatos que estarão no pleito? Então, desde 2018, da eleição de 2018, a gente observa uma mudança de postura do Tribunal Superior Eleitoral diante das resoluções de propaganda. Elas ficaram muito mais engessadas, né? Penso que isso foi reflexo, inclusive, do uso de dinheiro público nas candidaturas e tudo mais, para evitar o desperdício de dinheiro público e gastos inadequados. Mas o que eu vejo é que hoje, de fato, o tema central, quando a gente vai falar de propaganda, é do uso desses mecanismos de informação, desses mecanismos de tecnologia dentro da nossa propaganda. Ou de criação de conteúdo, né? Exatamente. São os ditos robôs, que têm aí o poder de massificar isso em coisa de segundos, né? Sendo propagandas negativas ou não. A regulamentação disso, o controle disso, também a questão do patrocínio, né, das mídias pagas aí, né, dos conteúdos que são veiculados mediante pagamento. Mas tem um ponto que você tocou que, para mim, é central hoje. A gente não tem campanha eleitoral mais só no período da propaganda eleitoral de TV. Né? A internet instrumentalizou o que a gente chama de pré-campanha. Porque agora o cidadão consegue ver a movimentação ali da pré-campanha, das reuniões com as lideranças, desde o primeiro dia. Eu só queria aqui um parênteses. Acho que é importante a sua explicação. A gente sempre fala no dia a dia, Rubens, o que é campanha e o que é pré-campanha. Eu queria aqui essa oportunidade para que você explicasse para o nosso telespectador, para o nosso internauta, ouvinte, por que essa diferenciação? O que a lei eleitoral diz? Então, a pré-campanha são todos os atos políticos ali daquela pessoa que está com vontade de se tornar candidata. Ela ainda não é um candidato. Não pode pedir voto. Não pode pedir voto. Por isso mesmo essa vedação. E toda essa movimentação, depois do advento da internet, que isso tem tomado maiores proporções, hoje em dia tem sido regulamentada como se fosse uma campanha eleitoral. Então, tudo que não pode ser feito na campanha, não pode ser feito na pré-campanha. Com o detalhe de que na pré-campanha ainda não é candidato e não pode pedir esse voto. Então, inclusive, na questão das resoluções, traz isso, que as mídias podem ser pagas desde que haja um equilíbrio nos gastos, né? Então, tudo isso precisa ser verificado. Então, eu penso que hoje a maior preocupação, de fato, é a questão da utilização da internet dentro da propaganda. Tem esse aspecto também da inteligência artificial, né, doutora Maísse, da chamada deepfake. Pessoas com inteligência artificial podem fazer o que quiserem. Se o Samuel for candidato, eu, adversário dele, posso fazer o Samuel num vídeo falar os absurdos que eu quiser e depois postar isso. Até alguém dizer, não, mas isso é falso. O Samuel vai falar, não, mas não falei isso. Até esse disse-me disse... Usaram até minha voz, né? Outros elementos característicos. Enfim, o TSE está com indicativos que vai apertar, digamos assim, as regras para esse tipo de utilização. Sim, até porque esse instrumento está à mão de todos agora, né? Não é algo extremamente tecnológico, extremamente caro, é muito mais acessível. E são duas questões diferentes. A inteligência artificial, essa vai ser utilizada tanto para o bem quanto para não bem. E aí, o que o TSE traz nessas minutas?
que isso tem que ser, quando utilizado em propaganda eleitoral, ela tem que ser sinalizado, né? Então, assim, tem que estar lá presente, por exemplo, numa propaganda de televisão, uso de inteligência artificial, algo nesse sentido, tem que estar lá explícito para o telespectador, para o eleitor. E a deepfake, que daí a gente fala de um mundo sombrio mesmo, né? Onde há manipulação, e aí isso não é divulgado de maneira oficial, isso não é divulgado, por exemplo, pelos candidatos, né? Isso é disseminado em meios controversos, né? E aí vai se espalhando, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande na regulação disso, porque... eu nem gosto de falar de período de pré-campanha e período de campanha. Eu falo período pré-eleitoral e período eleitoral, porque a bem da verdade, a campanha é ano par, ano ímpar, ela existe, né? Quem é político, quem é candidato, já está trabalhando ali para isso. Termina uma eleição, já começa outra. Isso sempre vai existir, né? E a gente fala, por exemplo, de eleições de conselheiro tutelar, como teve agora, de eleição de... Tudo, o ser humano, enfim, que vive em comunidade é político por si só, então a gente está falando de política Vive em campanha. A gente vive em campanha o tempo inteiro, né? Então, quando nós trazemos isso, essa deepfake, sem regulação e numa campanha oficialmente de 45 dias, onde é permitida propaganda e tudo mais, vamos fazer uma linha do tempo. A partir do momento que aquele conteúdo é disparado na internet, um conteúdo de deepfake. E aí, até quem sofreu, quem foi a vítima daquilo, entrar com requerimento, com uma representação na Justiça Eleitoral para tentar derrubar ou ter um direito de resposta ou algo nesse sentido, o reflexo disso, a eficiência disso é muito baixa, apesar da Justiça Eleitoral ser extremamente célere. A gente está falando de representações de pedido de direito de resposta com menos de 24 horas na televisão e tudo mais. Então, assim, muito célere. A Justiça Eleitoral, durante o período eleitoral, funciona de domingo a domingo, ininterruptamente. Então, os prazos são contabilizados de domingo a domingo também. Então, a gente tem essa característica da celeridade. Mas, mesmo assim, a gente sabe que uma vez na internet, até você conseguir reverter esse estrago, até você provar que Chico não é Francisco... Uhum. Doutoras, aí eu acho que eu vou ter que buscar só a avaliação da doutora Thaís por conta do nosso tempo, que infelizmente já está terminando. A gente está abordando algumas das principais questões, mas Pode Falar vai voltar às regras eleitorais sem dúvida nenhuma, até porque isso é um debate contínuo até o TSE definir as resoluções. Mas tem uma questão que é a de autodeclaração de raça. Já tem, inclusive, uma questão de recursos de campanha em relação a isso, e o TSE deve também passar a checar, o que me parece também uma questão meio... polêmica, né? Porque a autodeclaração por si só já é uma questão polêmica, mas o TSE vai checar as mudanças de autodeclaração. Então, o candidato que se autodeclarou branco em uma eleição, numa eleição seguinte se declara pardo ou negro, até porque tem recursos para essas pessoas, né? Para esses candidatos. Como é que a senhora avalia que isso tem que ser tratado e como é que já está acontecendo o debate sobre isso? Sim, na realidade, o alvo é exatamente isso, são essas alterações ao longo do tempo, né, de pessoas que já estão na vida política, ou também do próprio cadastro eleitoral, fazer essa alteração exatamente para coibir o uso inadequado do recurso destinado a essas candidaturas, porque é uma política afirmativa e que também foi verificada ao longo do tempo essas discrepâncias, assim como é o caso da questão de gênero, né? Então, na minha avaliação, essa checagem é válida, o que precisa ser discutido agora é como ela será feita. Se será feita como tem sido nas universidades federais, por uma banca composta por especialistas, né? E nesse sentido é que tem sido o debate sobre isso. Sobre as resoluções em si, que eu não posso deixar de pontuar, que esse é um momento muito importante para a democracia brasileira, porque é uma novidade para a gente, tantas oportunidades para poder opinar na edição dessas resoluções. Inclusive, normalmente, elas saem ali na véspera de Natal, quando todo mundo já está apertado para terminar prazo, ou já está no seu recesso, né? E agora não, eles nos deu todo esse período de recesso para estudar, para poder, de fato, participar. Penso que seja também um desdobramento aí nessa tentativa de fortalecimento das instituições, né, após tudo que a gente passou aí nos últimos anos, mas é um ponto, uma sinalização verde do Tribunal Superior Eleitoral diante de tantas críticas de endurecimento e de dificuldade de acesso. Então, eu espero que essa eleição de 2024 seja reflexo dessa importante iniciativa do TSE.
Temas importantes que nós estaremos aqui em debate, em outras oportunidades, então pode falar. Doutora Thaís, muito obrigado pela sua presença aqui no Pode Falar. Obrigada a vocês. E aqui também um elogio, né? Porque é um tema tão relevante aí e de alcance à sociedade, nós estamos sempre à disposição. Obrigado pela presença, doutora Maísa. Até uma próxima oportunidade com a gente. Obrigada, eu que agradeço. Só frisando que são minutas. A gente está aqui discutindo minutas das resoluções, né? Elas serão instrumentos de audiência pública nos dias 23, 24 e 25 em Brasília, no TSE. E aí, após, teremos sim as resoluções. E aí a gente volta aqui para discutir sobre esse tema. Mas muito obrigada pelo espaço. E vocês participam, são instrumentos desse fortalecimento da democracia. É isso. Muito obrigado às duas. O convite já está feito. A gente vai retomar aqui, né, esse programa à medida que as regras forem definidas para falar de eleições 2024. Samuel Straioto, até mais. Até, Rubens. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui nesta edição do Pode Falar. Fica sempre o recado. Estamos aqui nos tocadores de áudio, né, principais, também no YouTube e na TV, sempre com reprodução da nossa versão inédita na sexta-feira, às 8 da noite, na Sagres TV. Obrigado pela sua companhia, né, você que nos acompanhou até aqui. Até mais.